Fala pessoal, Prof. Renan, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E hoje eu quero mostrar como que eu começaria a estudar do zero para as certificações financeiras agora no ano de 2025, para a CPA 10 e para a CPA 20. Só antes de começar, como sempre, eu peço aí para vocês deixarem o like, né, para dar aquela moral. E também quem não for inscrito no canal, convido vocês a se inscreverem e ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Pessoal, a partir do ano que vem, 2026, a gente vai ter uma mudança grande acontecendo nas certificações financeiras. Basicamente, as certificações que a gente tem atualmente, CPA 10, CPA 20 e CEA, lá da Ambima, elas vão ser substituídas por novas certificações. Eu vou mostrar aqui na tela para que vocês entendam isso. Então, hoje a gente tem a CPA 10, que seria a certificação mais de entrada, a gente tem a CPA 20, que é para aqueles clientes que vão ofertar produtos de investimento, e a gente tem a CEA, né, que é o especialista em investimento, vai atuar ali principalmente fazendo a consultoria para profissionais que atuam ofertando produtos de investimento. Só que, como eu falei, essas certificações elas vão ser substituídas e a gente vai passar a ter a CPA 100, 10 ou 20, a CPROI e a CPROR. Isso começa a partir do ano de 2026 e uma diferença que a gente tem atualmente, em relação ao que a gente tem atualmente, né, é que hoje eu posso fazer direto a CPA 20 se eu quiser. Posso fazer direto a CEA também, não preciso fazer antes a CPA 10 ou a CPA 20. A partir do ano de 2026 isso vai mudar. Eu preciso fazer inicialmente a CPA, que seria equivalente aqui à certificação CPA 10, e para fazer a CPROI, que seria equivalente aqui à CEA, ou a CPROR, que seria equivalente à CPA 20, eu preciso então ter primeiro a certificação CPA. E aí tem mudança também nos valores das provas, tem também a atualização anual que vai acontecer e tem um preço também que tem que ser pago. Então a gente tem algumas mudanças. Mas principalmente, na minha visão, a principal mudança para quem está querendo fazer aí a certificação agora é em relação ao conteúdo programático que vai mudar. Então a gente vai ter mudanças aqui, não vai ser exatamente o que é cobrado hoje para a CPA 10, para a CPA 20 ou para a CEA. Renan, então é melhor eu deixar para fazer essas certificações quando elas estiverem começando realmente, deixar para fazer no ano de 2026? Eu entendo que não. Se a pessoa ela fazer a CPA 10 hoje, antes do ano de 2026, conseguir fazer a prova e conseguir a aprovação, ela vai ter a nova certificação, né, por equivalência. Se ela fazer a CPA 20, ela vai ter por equivalência a CPROR. E assim por diante, também para a CEA. Só que hoje, né, a gente sabe como é que é o perfil da prova, a gente conhece o nível de dificuldade da prova. Então, a partir do ano que vem, vai ficar uma incógnita, né? A gente vai precisar que os primeiros profissionais venham a fazer a prova para que a gente comece a entender como que a Ambima está cobrando, se ela está colocando questões que são fáceis, médias ou difíceis. E alguns conteúdos ali do novo conteúdo programático, eles são diferentes também. A gente não tem um banco de questões para treinar nesse momento, né, com base no que já foi cobrado pela Ambima, igual a gente tem atualmente para CPA 10, CPA 20 e CEA. Então, assim, primeiro ponto que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é que eu acho interessante, sim, vocês fazerem a certificação de vocês, seja ela a CPA 10 ou a CPA 20, ou ainda a CEA, ainda nesse ano, porque daí no ano que vem vocês vão ter a nova, por equivalência, e não vão precisar se adaptar a esse novo estilo de cobrança que pode ser. Não acho que vai ser mais fácil, né? Eu acho que vai ser mais difícil porque são conteúdos novos e, como eu falei, a gente não tem esse banco de questões que a Ambima ela já cobrou, né? Banco de questões baseado no que a Ambima cobrou nas provas recentes. Tá bom? Dito isso, então eu quero mostrar aqui para vocês como que eu começaria a estudar do zero. Primeiro para a CPA 10, né? Para a gente entender aqui o que é cobrado hoje lá na prova. A gente tem um total de 50 questões, tem 2 horas para resolver essas 50 questões e tem que acertar 35 questões. Se a pessoa fazer isso, ela está aprovada na certificação e aí se ela for buscar um emprego na área bancária, em um banco privado, ou mesmo daqui a pouco ela já é concursada em um banco público e quer buscar fazer carreira, ela vai estar apta ali a participar dos processos seletivos. É quase que um pré-requisito obrigatório ter a CPA 10. E o que consta nessa prova? A prova ela é dividida em 7 módulos. A gente tem um módulo do Sistema Financeiro Nacional, que vai trabalhar ali com a estrutura, com os órgãos normativos, supervisores e operadores. A gente tem o módulo 2, que é de ética, o 3, que é de economia e finanças. E vejam que aqui do lado, né, eu tenho o total esperado de questões para cada um dos módulos. Então, quando eu for fazer a minha CPA 10, das 50 questões eu posso esperar
de 3 a 5 sobre o Sistema Financeiro Nacional. Né? Não tem um número exato, pode variar nesse intervalo. Princípios de investimento, módulo 4, de 5 a 10 questões, e eu destaco aqui o módulo mais importante em termos de representatividade da prova, que é o módulo de fundos de investimento, são de 10 a 15 questões aqui na CPA 10. Instrumentos de renda variável e renda fixa são de 8 a 13 questões, e previdência complementar aberta de 3 a 5 questões. Chama atenção também para o módulo de noções de economia e finanças, que é um módulo que geralmente o pessoal tende a errar mais questões. É isso que a gente observa lá nos índices que a Ambima traz em relação ao desempenho dos seus candidatos nas provas. Então, cuidado, apesar de ser 3 a 5 questões, a galera tende a ter um pouco de dificuldade aqui. Então, dentro aqui de cada módulo, eu vou ter lá o conteúdo programático do que a Ambima ela cobra. E de acordo aí com o curso que vocês estão fazendo, eu pelo menos espero, né? Ele vai trazer diversas questões para que vocês possam treinar e estejam prontos para encarar a prova. É o que eu faço, por exemplo, com o meu curso, link aí na descrição para que vocês possam conferir tanto da CPA 10, da 20 e da CEA. E aí, a gente tem a CPA 20, que ela é uma certificação um pouco mais avançada, né? Essa vai possibilitar que a pessoa ela trabalhe ali ofertando produtos de investimento. E aqui a gente tem um total de 60 questões, então são 10 questões a mais. O tempo de duração de prova vai para 2 horas e meia. E a gente tem que fazer no mínimo 42 acertos para conseguir a aprovação nessa certificação. Ela, como eu disse, ela é um pouco mais avançada. Então, em um processo seletivo, se eu tiver duas pessoas, uma que tem a 10 e uma que tem a 20, a que tem a 20, ela vai se destacar um pouco a mais. Embora, é verdade, não sejam aí todos os bancos, cooperativas ou corretoras que exijam a CPA 20 como pré-requisito. Às vezes, a exigência é apenas a CPA 10. Vai depender ali da instituição onde vocês vão tentar disputar a vaga, ou dentro ali do banco público, né, o que ele exige como certificação para que a pessoa possa fazer carreira. A gente também tem 7 módulos aqui, só que para cada módulo a gente vai ter um número de questões um pouco maior, né, em relação à CPA 10, até para a gente ter esse número adicional aqui de 10 questões. E a divisão aqui dos módulos ela é diferente também. Aqui no começo é parecido, tá? O primeiro módulo é Sistema Financeiro Nacional, é quase todo igual. Aí depois a gente tem Compliance Legal, Ética e Análise de Perfil do Investidor. Aqui a gente já passa a ter mudanças, esse módulo aqui ele é mais carregado na CPA 20. A gente tem Princípios de Economia e Finanças, que também é mais carregado. Instrumentos financeiros, né, que vai abordar aquela parte ali de renda fixa, renda variável, derivativos. Fundos de investimento, volta a repetir aqui também, a gente tem bastante coisa aqui, mas é um módulo que é parecido. Os fundos de investimento da CPA 10 e da 20, eles são bem próximos, tem poucas diferenças. Aqui não, aqui a CPA 20 é bem mais carregada no módulo de instrumentos financeiros. E vejam que a importância aqui dos dois é bem semelhante. Na CPA 20 a gente tem um equilíbrio aqui maior entre os módulos. Previdência complementar aberta, de 3 a 6 questões, e a gente tem esse módulo aqui que não tem na CPA 10, que é de mensuração e gestão de performance. Tem que ter cuidado, que a gente vai estar lidando aqui com algumas ferramentas de estatística para avaliar desempenho de investimentos, de fundos. Então é um módulo que, para quem daqui a pouco fez a CPA 10 e quer fazer a CPA 20 na sequência, tem que dedicar uma atenção aqui, porque isso daqui não é estudado nem de maneira superficial na CPA 10. Por que eu digo isso, né? Porque geralmente as pessoas elas fazem esse caminho. Elas vão lá, fazem a CPA 10, e aí que elas ganharam confiança, elas querem fazer a CPA 20 na sequência, né, para aproveitar o conteúdo que foi visto. Muita coisa é em comum, só que a CPA 20, ela traz um pouco a mais na maioria dos módulos, e o módulo 7, como eu mostrei para vocês, ele é inédito aqui na CPA 20. Então, tem que ter cuidado para não deixar esse módulo de lado e acabar perdendo muitas questões aqui, porque, como eu disse para vocês, tem que fazer 42 acertos aqui na CPA 20 para conseguir a aprovação. Então, esse é o perfil que a gente tem da CPA 10 e da CPA 20 para esse ano de 2025. Não acredito que a gente vai ter mudanças até o final do ano no conteúdo programático. A gente teve uma recentemente, né, que começou a valer aí em março, com a inclusão de criptoativos, principalmente. Essa mudança aí no meu curso, né, às vezes o pessoal ainda pergunta, né, porque escuta aí que aconteceu mudança e tudo mais. Essa mudança aí eu já tinha disponibilizado antes de começar a valer, né? Já em fevereiro eu tinha trazido para vocês. E não acho, então, que venha a acontecer alguma mudança da agora até o final do ano. A mudança que a gente vai ter é que a partir do ano que vem, então, a gente vai ter as novas certificações com o seu novo conteúdo programático, sua nova divisão ali
entre os módulos. E bom, o que eu acho importante de ser feito, né? Eu mostrei aqui para vocês os módulos que são presentes, mostrei o número de questões que cada módulo tende a ter, o intervalo, e quanto que vocês precisam acertar no tempo de prova que vocês têm para resolver. Mas como que eu estudaria de uma maneira eficaz aqui para não correr o risco de reprovar na minha certificação? Aí a gente tem 3 pilares aqui que eu quero trazer para vocês. Isso daqui eu já abordo para quem estuda concurso, né? Para quem não sabe, eu tenho aí uma carreira também no âmbito de concurso público, além de dar aulas para concurso, principalmente banco público. E o concurso ele tem um nível de exigência que é muito maior do que os das certificações financeiras. E lá eu trago isso daqui para os meus alunos. 3 pilares que são essenciais para que a pessoa consiga desempenhar bem na prova de concurso. Quais são esses pilares? Teoria, questões e revisões. Eu já vou explicar como que vocês vão usar isso na CPA 10 ou na CPA 20 ou até mesmo a CEA, né, se vocês forem fazer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se as pessoas que estudam para concurso utilizam isso daqui e conseguem aprovação, e o concurso ele é, de maneira geral, bem mais difícil do que conseguir a aprovação de certificação financeira, se eles usam lá, se a pessoa usar aqui para certificação, com certeza ela vai ter um desempenho satisfatório na prova, vai conseguir a aprovação, até porque ela não concorre com ninguém, ela concorre só consigo mesma, tem que conseguir ali o percentual mínimo. Bom, falando aqui dos pilares, o que é a teoria? Quando vocês estiverem estudando, vocês vão ver lá que existem as videoaulas, existem as apostilas, os slides, que é a parte do conteúdo, né? Isso daqui para cada um dos módulos. Eu vou usar aqui o módulo da CPA 20, usando o meu curso como exemplo, porque eu elaborei, eu conheço ele. No módulo 1 de Sistema Financeiro Nacional, eu trago lá para vocês as videoaulas, explicando o sistema financeiro, a estrutura, explicando o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, o CVM, vou explicando cada um dos órgãos, operadores também que são cobrados pela Ambima, Banco Múltiplo, Comercial de Investimento, e vocês vão entendendo isso. Isso daqui é a teoria, tá? Isso vocês têm que passar por todo o conteúdo programático, não só o módulo 1, mas os 7 módulos. Essa parte é a parte teórica, tem que lembrar do máximo possível, né, para a prova de vocês. E como é que a gente vai lembrar? Enquanto eu estiver estudando a teoria, vamos supor que eu estou aqui estudando o módulo 1, terminei ele, vou para o módulo 2 agora. Quando eu for para o módulo 2, eu tenho que revisar o módulo 1 de uma forma frequente. Eu não posso deixar o módulo 1 para trás e só focar no módulo 2, terminando o módulo 2 eu vou para o 3 e esqueço os 2 anteriores. Não. Eu vou avançando na parte teórica, mas ao mesmo tempo eu vou fazendo as revisões do que eu já vi. Porque dessa forma eu vou lembrando de todo o conteúdo e durante o avanço do conteúdo eu vou conseguindo entender as associações que são necessárias entre os módulos, porque não são módulos que são separados. Quando a gente fala de sistema financeiro nacional, isso daqui está muito ligado com princípios de economia e finanças, que por sua vez está ligado com instrumentos financeiros e fundos de investimento. Então os módulos, eles se complementam de uma certa forma. Tratam de assuntos que são diferentes, mas eles participam ali, né, de todo um mesmo contexto. E quando eu vou revisando dessa forma, eu vou conseguindo criar essas associações para entender a matéria de uma melhor maneira, principalmente se eu estou começando a estudar agora para essa parte aqui do mercado financeiro. Então eu vou avançando nos módulos, isso para 10 ou para 20, não importa, e vou revisando o que eu já vi. E enquanto eu vou avançando, eu vou fazendo questões. Porque, por exemplo, no meu curso, aqui no Sistema Financeiro Nacional, que é o módulo 1, vocês vão ver que existem questões ao final da parte ali da teoria para que vocês possam resolver vendo como que a Ambima ela aborda isso na prova. Então eu vou passando pela teoria, vou resolvendo as questões que estão no material, as questões complementares, e vou fazendo as revisões conforme eu vou avançando. Depois que eu terminar, olha só, vai ter um momento que eu vou ter passado por todos os 7 módulos. Eu vou ter terminado a parte teórica. Renan, terminei a parte teórica, fiz as questões lá enquanto eu avançava no conteúdo. Eu já vou fazer a prova na sequência? Pessoal, eu não acho legal. Tá? A teoria dá para acabar ali em 1 a 2 semanas, se for a CPA 10, de 3 a 4 semanas, se for a CPA 20, talvez menos que isso, depende de quanto tempo vocês têm para estudar diariamente e como é que vai ser a consistência e a disciplina de vocês. Mas eu não, presta atenção, eu não iria direto para a prova depois que eu terminasse a teoria. Terminando a teoria, eu ia dedicar meu tempo para continuar fazendo revisões do material teórico, né? Isso vocês podem utilizar resumos que vocês mesmos fizeram ou até os resumos direcionados que eu disponibilizo lá no meu curso, que são feitos para isso, para que vocês possam fazer a revisão.
e faria questões. Só que aqui eu não faria as questões que estão lá no material. Eu pegaria o banco de questões que simula a prova inteira, né? Vai pegar questões do módulo 1, do módulo 2 e assim por diante, de forma aleatória, e eu resolveria isso daqui de forma frequente para conseguir entender qual que é o meu desempenho. Se eu estiver performando entre 85%, 90%, ou até de 80% a 90%, de maneira consistente, né? Fiz um simulado, 2, 3, 10, 15, 20, 30, e tô tirando sempre essa média entre 80% a 90%, significa que eu estou pronto para fazer a minha prova, tá? Talvez lá na prova o desempenho de vocês caia um pouco, não seja exatamente igual foi no simulado, mas ainda assim vai ser o suficiente para que vocês consigam a aprovação. Tem gente que, né, chega ali médias de 90% a 100% nos simulados, quando vai lá na prova faz 85%. Cai um pouquinho, mas ainda assim é uma nota excelente, tá? Então eu faria isso. Terminei a teoria, continuo com as revisões. Se eu tenho 1 hora de estudo por dia, por exemplo, eu vou usar 15 minutos para fazer revisões da parte teórica e o restante do tempo, esses 35 minutos, eu vou ficar fazendo simulados da prova inteira, de forma consistente, até que eu tenha confiança de que eu estou pronto para fazer a prova. Tá? Então, pessoal, é assim que eu me prepararia se eu começasse hoje a estudar para as certificações financeiras CPA 10 e 20 no ano de 2025, e eu começaria hoje sim. Eu não esperaria virar o ano para tentar para as novas certificações, porque eu falei para vocês, né? Pode ser que elas sejam um pouco mais difíceis do que o que a gente tem atualmente. Lembrando, então, na descrição aí vocês têm o link para os meus cursos, CPA 10, 20, CEA. Lá vocês vão ter questões, vão ter o banco de questões, vão ter resumos, além, é claro, do material teórico, apostila, slides, tudo para que vocês se preparem aí com excelência, né? Se vocês forem ver os comentários nos meus vídeos, das primeiras aulas principalmente, vocês vão ver que muitas pessoas aí foram aprovadas com o meu material. Pessoal, eu vou indo nessa. Um abraço a todos e até um próximo vídeo.